Quase a metade do Novo Testamento é destinado aos escritos de um homem extraordinário, Saulo de Tarso, que mais tarde ficou conhecido como o apóstolo Paulo. Mais do que ninguém, ele foi o responsável por espalhar o cristianismo dentro do Império Romano. Muito antes dos evangelhos terem sido escritos, apenas 37 anos após a crucificação, Paulo ajudou a estabelecer o cristianismo como uma nova religião mundial. Paulo teve uma visão de Jesus no caminho para Damasco. A revelação o transformou em um missionário dedicado. Paulo fez uma série de viagens pelo Império, onde ele ajudou a fundar congregações e igrejas. Assim, Paulo escreve cartas para as comunidades mais distantes, textos que estão entre os mais importantes da Bíblia. Paulo foi muito bem-sucedido. Ele estabeleceu igrejas em regiões hoje ocupadas pela Turquia, Grécia e Macedônia. Não se sabe ao certo o tamanho das congregações, mas ele teve, de fato, um sucesso considerável. Paulo escreveu os primeiros documentos cristãos, porém, os próprios evangelhos são ironicamente silenciosos sobre ele. Paulo seguia uma rotina: viajar de cidade em cidade no Império Romano, fundando igrejas. Quando ele mudava para outra cidade, ele mandava uma carta às igrejas que ele havia fundado. Historiadores contam que muitas cartas eram enviadas por secretários. Muitas eram copiadas e enviadas para outras comunidades, e desta forma, uma compilação, uma coleção das cartas de Paulo começava a se formar. A grande coleção de cartas atribuídas a Paulo faz parte dos livros do Novo Testamento. Na época de Paulo, estas eram comunidades distantes, onde as sementes do cristianismo já haviam sido plantadas. Lucas, Marcos, Mateus e João. Quem são esses homens e como foram escritos os 4 evangelhos da Bíblia? Vamos saber a resposta depois do intervalo. O Bíblia em Foco está de volta e o tema de hoje é o Novo Testamento. A palavra evangelho significa boa nova e faz referência ao nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado para cumprir uma missão entre os homens. O Novo Testamento tem 4 evangelhos. Segundo Lucas, Marcos, Mateus e João, todos eles narram a vida, a morte, a ressurreição e os ensinamentos de Jesus Cristo. Belém. Segundo a tradição, foi neste humilde local, há quase 2000 anos, que o bebê Jesus nasceu. A Judéia, ou terra da Bíblia, era na época uma província de um poderoso império que se estendia pela Europa, Ásia Menor e norte da África. O Império Romano, a força econômica, política e militar mais poderosa que o mundo já havia visto. Na fronteira leste da Judéia, uma vez conhecida como o Reino de Judá, ficava a rota do comércio, responsável pela prosperidade para o império. É contra este cenário que o homem da Galileia vem pregar uma mensagem de compaixão, salvação e redenção, anunciando o nascimento de uma nova religião que um dia se espalharia pelo mundo. Uma saga nobre, porém trágica, que acabaria
na crucificação de Jesus Cristo. Mas aqueles que o seguiam e acreditavam nele estavam determinados a contar essa história. E então surge o Novo Testamento. Este pesquisador explica que, se olharmos para o Novo Testamento como uma pequena biblioteca, vemos que a primeira parte são os 4 evangelhos e o próximo livro é chamado Atos dos Apóstolos, livro que conta a história a partir da morte de Jesus até a chegada de Paulo a Roma. Depois disso, temos as cartas, as epístolas, atribuídas a membros da igreja, e o último livro, que é o Apocalipse. Os livros do Novo Testamento foram, originalmente, escritos em grego, e as referências ao reino de Deus, como pregadas por Jesus, eram muitas vezes aclamadas como boa nova. Mas quem as escreveu? Quem acompanhava aquele proclamado, o Filho de Deus? Mateus, o cobrador de impostos; João, o discípulo amado; Marcos, o discípulo do apóstolo Pedro; e Lucas, o companheiro de viagem do apóstolo Paulo. As 4 narrativas foram escritas no final do século I. Os estudiosos discutem as datas, mas a maioria acredita que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito por volta do ano 65 da Era Comum, aproximadamente 35 anos depois da morte de Jesus. Lucas e Mateus foram escritos talvez 15 ou 20 anos depois, por volta do ano 80 ou 85. E o Evangelho de João, provavelmente o último a ser escrito, talvez por volta do ano 90 a 95. Apesar de uma busca exaustiva, até agora, nenhum manuscrito original de qualquer um dos 4 evangelhos foi encontrado. Mas alguns fragmentos de textos antigos foram retirados da terra e das ruínas do mundo antigo. O clima é o fator principal para a preservação dos escritos em papiro e pergaminho. O tempo e o vento fizeram parte, mas como os historiadores do cristianismo se espalharam, eles levaram os escritos com eles. E foi no Egito, graças ao clima seco, que muitos manuscritos antigos sobreviveram. Por volta de 1920, um pequeno pedaço de papiro foi desenterrado das areias do deserto e vendido para 2 arqueólogos no Cairo. Uma análise cuidadosa do texto grego provou que era um pedaço de um texto do Evangelho de João, escrito aproximadamente um século depois da crucificação. É o fragmento mais antigo já encontrado do Novo Testamento. Disse-lhe Pilatos: qual é a verdade? O fragmento mais antigo conhecido de qualquer manuscrito contendo as palavras do apóstolo Marcos é conhecido como Papiro Chester Beatty. Trata-se de um manuscrito de um trabalho ainda mais antigo e foi escrito pelo menos 2 séculos e meio depois da época de Marcos. E chamando assim o povo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Um dos grandes mistérios do Novo Testamento foi notado pela primeira vez séculos atrás. Grande parte do texto dos livros de Mateus, Marcos e Lucas era quase idêntica, levando à suposição de que Mateus e Lucas teriam se baseado nos relatos de Marcos.